Olá, alunos de Direito do Consumidor, tudo bom? Então, a gente vai corrigir nesse vídeo aqui a prova Aristóteles e a prova Sócrates, tá? As alternativas estavam trocadas na prova e eu vou indicando em cada prova aonde está cada alternativa para você ir acompanhando aí na sua casa, tá bom? Então, ótimo. Eu estou com a prova base Sócrates agora, tá? A questão 1 das duas provas são idênticas, tá? Então, a questão 1 da prova Sócrates é a mesma questão 1 da prova Aristóteles, tá? Então, a questão 1, ela trata de um exame da OAB do Estado de São Paulo, tá? Que foi realizado há alguns anos atrás, bastante anos atrás, mas que é uma questão muito boa de ser analisada e que eu gosto de colocar em prova, que é muito boa, tá? Então, a questão diz o seguinte: um casal adquire um eletrodoméstico em uma loja de departamento, recebendo embalagem lacrada com a indicação do fabricante. Então, eles pegaram o produto na loja, compraram o produto na loja, por exemplo, eles foram na Pernambucanas e compraram esse produto lá, porque eles compraram um ferro nessa loja, tá? Que tava lacrado, bonitinho. Já em casa, ocorre um acidente motivado pela desinformação quanto ao manuseio do produto. Então, vamos supor que no ferro de passar roupa não tinha um manual de instruções. E eles foram utilizar, né? E era um ferro muito cheio de coisas, né? Novas e tal. Não funcionava igual os outros. Era cheio, né? De umas questões aí novas, né? Feitas pelo fabricante, né? Mas não tinha informações. Não tinha informação sobre o manuseio. Como é que manuseava aquele produto, né? E um acidente ocorreu justamente pela falta dessa informação. É isso que está dizendo enunciado. No acidente, a filha do menor do casal ficou ferida, tá? Então, houve um acidente, inclusive com ferimentos em uma criança. Nesse caso, os pais têm condições de pleitear a indenização pelos danos à integridade da filha junto à loja onde adquiriram o produto? Então, vamos lá. A situação aqui trata de acidente de consumo. Quando a gente está tratando de acidente de consumo, as regras que a gente vai utilizar são as regras do artigo 12 e artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos lá no Código de Defesa do Consumidor, eu estou com ele aberto aqui. As regras do artigo 12 e artigo 13, né, que tratam da responsabilidade por fato, nós não estamos tratando de vício nessa questão. A pergunta não é sobre o vício, né, só sobre defeito. Os que os pais querem, ó, neste caso, os pais têm condições de pleitear indenização por danos. Indenização por danos à filha. O que a filha sofreu? Ela sofreu ferimentos em razão do produto não ter o manual de instruções, né? Então, na utilização por falta de informação, os pais utilizando e a criança se acidentou, porque isso ela perde dos pais, né? Os pais podem pleitear a indenização por danos sofridos pela filha? Podem, porque eles são representantes legais, primeiro, né? Mas eles podem pleitear esses danos junto à loja, lembrando que a loja é o comerciante direto, tá? O comerciante direto, eu vou aplicar sempre a regra do artigo 13. O artigo 13 é muito específico a dizer que o comerciante ele só vai ser responsável nas situações dos incisos 1, 2 e 3. Nesse caso, o enunciado já diz que o fabricante, quem é responsável por colocar informação sobre manuseio dentro do produto lacrado, é o fabricante do produto, né? Não é o comerciante. Informação sobre manuseio, manual de instruções, gente, tem que vir do fabricante, tá? Então, o comerciante, ele não pode ser responsabilizado por esse fato, tá? Primeiro, porque não foi ele que deu causa. Quem é que deu causa pela ausência de informação? O fabricante, tá? E o fabricante estava identificado na caixa do produto. Então, o comerciante, que é a loja do departamento, ele não responde diretamente. Então, a resposta que eu esperaria de vocês aqui é o seguinte: os pais têm condições de pleitear a indenização dos danos à integridade da filha junto à loja onde adquiriram o produto? Não. A resposta é não. Junto à loja, não.
a loja não é diretamente responsável por esse acidente de consumo, tá? Quem é responsável? O fabricante. Então, a família tem que ajuizar a ação contra o fabricante com base no artigo 12, tá? E o que é que exclui a responsabilidade do comerciante, ou seja, da loja nesse caso? O artigo 13, tá? E inciso 1, 2 e 3. Tá? 1 e 2 principalmente, porque o fornecedor, o comerciante, ele só responde quando o fabricante não puder ser identificado, tá? Ou quando não houver uma identificação clara de quem seja ele, ok? Nesse caso não, tá? Então a resposta é não, porque ocorreu um acidente de consumo relacionado à falta de informação sobre manuseio, tá? Então, a indenização por danos, ele não quer vício, não quer trocar o produto, não é isso. A indenização por danos à integridade da filha tem que ser pleiteada junto ao fabricante e não junto à loja, tá? Essa era a resposta que eu esperava aí de vocês para ganhar o meio ponto, utilizando como fundamento os artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Questão 2, a questão 2 da prova Sócrates. Deixa eu ver aonde ela está localizada na prova Aristóteles. Só um instantinho. Na prova Aristóteles, ela está na questão 6, tá? Então, questão 2 da prova Sócrates é a questão 6 da prova Aristóteles. A questão aí diz o seguinte, é uma questão de juízo TJ de Pernambuco, tá? Aplicada em 2011. Na hipótese de dano causado ao consumidor por defeito de fabricação, olha aí, ó. Defeito é vício, viu, gente? Então, defeito de fabricação de veículo importado. A responsabilidade pela sua reparação, quem é que responde por defeito de fabricação, defeito, vício, né, de veículo importado? Vamos lá. Letra A, depende da existência de culpa? Não, gente. Defeito, responsabilidade por defeito, a gente vai ver lá no artigo 18, tá? Vamos pegar o artigo 18, vocês estavam com o código na mão. Artigo 18, olha lá, ó. Responde solidariamente, então envolve o consumo, se destina, assina com disparidades, tá? Então, sempre vai responder de forma objetiva, tá? E solidária, nesse caso aqui, ok? Então, depende da existência de culpa? Não. Basta, se colocou produto com defeito, vai incidir a responsabilidade objetiva, tá? É do comerciante em primeira intenção? Não, né? Então, em primeira intenção, não, porque eu tenho aqui um defeito de fabricação de um produto importado. Então, o comerciante pode responder? Até pode, mas não em primeira intenção, né? Letra C, é exclusiva do importador do veículo? Também não é exclusivo do importador do veículo, a gente está falando de responsabilidade solidária, então não é só de um dos fornecedores, né? Letra D, é do fabricante estrangeiro do importador nacional em caráter solidário? Sim, é essa a resposta. Então, como eu tenho um defeito de fabricação de um veículo importado, então quem é que responde perante o consumidor que comprou esse veículo? Tanto o fabricante quanto o importador, tá? Em caráter solidário. Então, a letra D é a correta, ok? A letra E não é porque não é exclusiva do fabricante, tá? Então, a gente tem que procurar sempre a resposta mais completa. E qual era a resposta mais completa a essa questão? Porque trazia os dois responsáveis, tá? Tanto o fabricante quanto o importador. Então, a resposta certa era a letra D, na questão 2 da prova Sócrates, que, deixa eu ver como é que ela estava na número 6 da prova Aristóteles. Na prova Aristóteles seria a questão A, tá bom? A questão A da questão 6 da prova Aristóteles e questão D da questão 2 da prova Sócrates, tá bom? Questão 3. A questão 3 da prova Sócrates é aquela dos enunciados que estão incorretos e vocês tinham que me apontar
qual era o erro da questão e indicar qual era a resposta, tá? Então, a questão 3 da prova Sócrates é a mesma questão 8 da prova Aristóteles, tá? Os enunciados estão aí, um atrás do outro, certinho, sem modificação. Então, vamos acompanhar. Letra A. No Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é sempre apurada na modalidade objetiva, sem averiguação de culpa? Tá errado. Por quê? Nem sempre é apurada de uma forma objetiva, tá? Eu tenho situações de responsabilidade subjetiva, sim. Exemplo que vocês poderiam me dar. A responsabilidade do profissional liberal, autônomo, artigo 14, parágrafo 4º, tá? Então, o artigo 14, parágrafo 4º, ele vai dizer assim, ó. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Né? E além dessa previsão, nós temos uma outra previsão. Quando a gente trata de desconsideração de personalidade jurídica, lá no artigo 28, as sociedades coligadas, elas também só respondem por culpa, né? Então, assim, quando eu tenho pessoa jurídica de natureza coligada, elas vão responder só da modalidade subjetiva. Então, essa questão está errada, porque nem sempre é apurada a modalidade objetiva. E aí vocês tinham que fornecer pelo menos um exemplo para mim, para dizer que não, que estaria errado esse enunciado, né? Se você citou o artigo 14, parágrafo 4º, ou citou as sociedades coligadas do artigo 28, parágrafo 4º também, você ganhou totalidade o 0,10, que valia aí essa alternativa, tá? Já que toda a questão valia 0,50, cada alternativa valeria 0,10, tá? Letra B. Pessoa física que aluga imóvel particular por meio de contrato é considerada fornecedora para efeitos legais? Vamos lá, gente. Primeiro, já tratando de uma pessoa física. Pessoa física pode ser fornecedora? Pode, tá? Aluguel de imóvel particular. Ela tá alugando um imóvel que é dela, tá? Então, assim, é Gisele alugando uma casa que é minha. Eu, que sou professora, pessoa física, professora, advogada, tô alugando a minha casa. Tá? Por meio de um contrato. Eu sou fornecedora? Eu tenho os 3 requisitos para ser considerada fornecedora? Profissionalidade, habitualidade e remuneração? Não, né? Eu não sou uma profissional do ramo de aluguéis, tá? Eu exerço isso com habitualidade? Não, eu alugo um imóvel meu, né? Tenho remuneração? Sim, mas eu não preencho os outros 2 requisitos. Então, eu não posso ser considerada fornecedora. Então, a pessoa física que aluga imóvel particular por meio de contrato, ela não é considerada fornecedora, ela não tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesse caso, tá? Então, neste caso aqui, eu aplico a lei de locação e não o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, aplica a lei de locação com preponderância, tá? Não pode ser considerada fornecedora essa pessoa física nessas condições, tá? Letra C. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos? Sim, é direito básico, tá? Inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor? Sim. Quando for inverossímil a alegação? Não. O erro da questão é o inverossímil, tá? Então, é requisito que a alegação seja verossímil, ou seja, que tenha presunção de verdade, de veracidade. Se ela tiver uma presunção se ela for inverossímil, quer dizer que a alegação é falsa, gente. Que a alegação não tem plausibilidade jurídica alguma. Então, nesse caso, o juiz não pode inverter o ônus da prova. Tá? Então, assim, essa questão está errada em razão disso. E o fundamental no artigo 6º, tá? No artigo 6º, nos direitos básicos do consumidor, que trata da inversão do ônus da prova. Se você leu com cuidado o artigo 6º, você vai ver que lá a palavra está escrito verossímil e não inverossímil, tá? Letra D. Apenas é considerado fonte do direito do consumidor a legislação interna ordinária. Tá errado. Se você estava com o Código de Defesa do Consumidor, e você estava, porque todo mundo estava, o artigo 7º tá lá dizendo todas as fontes do direito do consumidor, e você poderia agregar ainda o artigo 7º, a Constituição Federal, doutrina, legislação, jurisprudência, né? Então, assim, a gente, além dos tratados, convenções internacionais, então não é só a legislação interna ordinária, tá? Letra C.
É inadmitida a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a consumidores que adquirem produto para fins profissionais, ainda que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Está errado. Aqui eu esperava o conhecimento a respeito das questões que envolvem, tá? As teorias de ser considerado consumidor. E a gente estudou isso, tem um slide só sobre isso, tá? Então, nós temos a teoria finalista, que trata do destinatário final fático e econômico, né? E nós temos a teoria da mista ou finalista mitigada, que trata do destinatário final fático, que não é destinatário final fático e econômico, mas que o fornecedor é considerado vulnerável. Então, um exemplo disso é aquela questão que eu falei na sala de aula, da costureira que comprou aquela peça de tecido para poder fazer as becas de formatura de vocês, e o tecido, na hora que vocês estavam usando, começou a rasgar. Então, assim, na hora ela comprou aquela peça para fins de incremento da sua atividade produtiva, né? Mas é uma costureira que trabalha sozinha na sua casa, que não tem todo o conhecimento técnico e científico, né? E assim, para poder identificar que aquela peça que ela comprou não estava adequada, né? Estava com vício nela, com defeito, né? E assim, nesses casos, né, o STJ já tem admitido, os tribunais brasileiros de uma forma geral, mas principalmente o STJ, tá, tem admitido a mitigação da teoria finalista, desde que demonstrada a vulnerabilidade do consumidor, tá? Então, é admitida sim o Código de Defesa do Consumidor ser aplicado, tá? Então, o erro da questão é ser inadmitida, tá? E qual é o outro erro da questão, além do inadmitida? É que quando demonstrada a vulnerabilidade, né, eu tenho a possibilidade de aplicar sim o Código de Defesa do Consumidor. Então, a vulnerabilidade é obrigatória de ser demonstrada nesse caso, tá? Então, assim, se eu não demonstrar essa vulnerabilidade, eu não vou conseguir aplicar a teoria finalista mitigado, tá? Ou mista, também chamada de teoria mista, tá? Então, a resposta aí que eu queria que vocês trouxessem era esse conhecimento sobre as teorias que envolvem, né, a classificação de consumidor, ok? Estava nos nossos slides, nas primeiras aulas, quando a gente tratou do conceito de consumidor, tá? Questão 4, a questão 4 da prova Sócrates, ela está, deixa eu ver aonde ela está na prova Aristóteles, ela está na questão 7 da prova Aristóteles. Então, questão 4 da prova Sócrates, questão 7 da prova Aristóteles. Vamos corrigir ela agora, tá? É uma questão também de juiz do TJ de Pernambuco. E ela vem dizendo o seguinte: na superveniência de vício de qualidade do produto, vício de qualidade, olha lá, está dizendo que é vício, viu, gente? O consumidor poderá fazer uso imediato dos seus direitos reparatórios, sempre que, letra A, tiver adquirido o produto mediante pagamento à vista. Não, pouco importa se é pagamento à vista, se é pagamento a prazo, tá? O fornecedor abrir mão do direito de proceder ao saneamento do vício. Não, né? Não há necessidade nesse caso, tá? Letra C. O produto, por ser essencial não comportar saneamento, essa é a resposta correta. Então, quando o consumidor pode fazer uso imediato do seu direito, quando o produto, por ser essencial, não ter como, né, evitar, pedir o saneamento desse produto, tá? Por exemplo, o que é um produto essencial, gente? Um fogão, uma geladeira que você comprou, tá? Então, assim, é a única geladeira que você tem na sua casa, tá? Essa geladeira que você comprou. A geladeira é considerada um produto essencial. Se ela veio com um vício nela, tá? Você tem o direito de pedir a exclusão daquele prazo lá para o fornecedor poder fazer, né, os ajustes e tal. Você vai ficar sem geladeira durante esse período? Não, você tem o direito de ter troca imediata do produto, tá? E aonde está isso? Vamos lá nos artigos que tratam sobre vício, tá? O artigo que trata sobre vício, olha lá, ó, é o artigo 18, parágrafo 3º, onde está a resposta a essa questão. Olha lá, parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato dos alternativos do parágrafo 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício,
a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir o valor ou se tratar de produto essencial. Então, no finalzinho do dispositivo tá lá. Então, eu não preciso esperar o prazo, né, do caput lá do parágrafo 1º, né, do caput não, artigo 18, parágrafo 1º do enunciado, parágrafo 1º, que são o prazo de 180 dias, né? Cadê? 180 dias? Não, 30 dias. 30 dias para sanar, né? O prazo de 20 dias é outro prazo, tô confundindo. 30 dias para sanar, né? E aí depois exigir alternativamente aquelas questões. Não, ele não precisa esperar o prazo de 30 dias para primeiro, na situação de produto essencial, tá bom? Então, é a letra C que é a alternativa correta, tá? Correta em razão do artigo 18, parágrafo 3º, tá? Parte final do parágrafo 3º. Então, a alternativa C da questão 4 na prova Sócrates. Na prova Aristóteles, essa questão também tem na alternativa C. Sim, também tem na alternativa C, tá? Produto, por ser essencial, não comportar saneamento, ok? Questão 5, vamos à questão 5 agora. A questão 5 é uma questão do exame de ordem da OAB-FGV. Isso na questão na prova Sócrates. Na prova Aristóteles, essa questão... Ai, gente, eu acho que eu errei aqui de vocês, tá? Quando a gente tratou da questão 1, eu disse que a questão 1 na prova Sócrates era a mesma da questão da prova Aristóteles, e não é, tá? A questão 1 da prova Sócrates é a mesma questão 5 da prova Aristóteles, tá? E a questão 5 da prova Sócrates é a questão 1 da Aristóteles, ok? É isso aí. Então, só pra gente não se perder. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Não é. Eu acho que eu tô confundindo aqui a prova. Deixa eu só verificar aqui de novo. Não, a questão 5 da prova Sócrates... a questão 5 da prova Sócrates é a questão 10 da prova Aristóteles, tá? Questão 10 da prova Aristóteles. Questão 5 da prova Sócrates. Questão 10 da prova Aristóteles, tá? Então, exame de ordem da OAB em 2014, tá? Tá dizendo o seguinte, a questão 5 e questão 10. Vamos lá. Carmen adquiriu o veículo 0 km com dispositivo de segurança denominado airbag do motorista, apenas para o caso de colisões frontais. Então, olha lá. A Carmen adquiriu um veículo 0 km, onde tinha um dispositivo airbag apenas para colisões frontais, tá? Beleza. Cerca de 2 meses após a aquisição do bem, o veículo de Carmen sofreu uma colisão traseira. E o motorista, teve o seu rosto arremessado contra o volante, causando-lhe escoriações leves. A consumidora ingressou, faltou um ingressou aí, tá, gente? Mas vamos lá, deu para compreender. Medida judicial em face do fabricante, buscando a reparação de danos materiais e morais que sofrera, alegando ser produto defeituoso, já que o airbag não foi acionado quando a ocorrência da colisão. Mas vamos lá, vamos lembrar que o airbag estava lá, ela já sabia desde a compra que era para colisão frontal, não colisão traseira, tá? A perícia constatou colisão traseira em velocidade inferior à necessária para acionamento do dispositivo de segurança. Carmen invocou a inversão do ônus da prova contra o fabricante, o que foi indeferido pelo juiz, corretamente, tá? Analise o caso à luz da lei 8.078, com a defesa do consumidor, e assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Letra A da questão 5, tá? Prova Sócrates.
Cabe inversão do ônus da prova em favor da consumidora por expressa determinação legal, não podendo o juiz em qualquer hipótese julgador negar tal pleito? De forma alguma. A inversão do ônus da prova é a critério do juiz. Vamos lembrar disso, tá? É um direito do consumidor? É. Mas ele é deferido a critério do juiz, tá? Letra B. Falta legitimação merecendo a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que o responsável civil, né, da reparação é o comerciante, no caso a concessionária de veículos, de forma alguma. A responsabilidade por vício não é do comerciante, da loja, tá? Direto não, tá? A responsabilidade por vício é de qualquer fornecedor, na realidade, tá? Então, não é só de um ou outro. Ela pode escolher quem é o fornecedor que ela vai aplicar aí, de acordo com o artigo 18, tá, gente? Então, em caso de vício, que é o caso que ela alegava, vício no acionamento do airbag, ela poderia acionar qualquer dos fornecedores, tá? Não só o comerciante ou não só o fabricante, tá? Ela escolheu o fabricante, não tem legitimidade de forma alguma. Letra C. A responsabilidade civil do fabricante é objetiva e independe de culpa? Responsabilidade do fabricante é objetiva e independe de culpa. Por isso, será cabível indenização à vítima consumidora, mesmo que essa não tenha conseguido provar a colisão dianteira? Não, gente, né? Então, tem uma excludente de responsabilidade aqui, né? Então, a perícia trouxe essa excludente de responsabilidade, então, mesmo que seja objetiva, nesse caso, foi demonstrado que não teve nenhuma culpa do fabricante, ou não tinha como acionar o airbag, não tinha velocidade suficiente para acionar um airbag que era feito para colisão dianteira, tá? Então, tá errado também a letra C. Letra D. O produto não poderá ser caracterizado como defeituoso, certo? Inexistindo a obrigação do fabricante de indenizar a consumidora, certo? Já que nos autos há apenas prova de colisão traseira, tá? Então, a resposta certa dessa questão é a letra D, tá? Então, é isso mesmo, a consumidora, ela estava errada ao já o Poder Judiciário a pleitear isso, porque o produto que ela comprou não acionava com colisão traseiras, apenas com colisão dianteira, e ela sabia disso no momento da compra, tá? O enunciado da questão traz isso muito claro, tá? Então, na questão da prova Sócrates, a alternativa a ser marcada era a alternativa D, e na prova Aristóteles seria a alternativa B, tá? Da questão 10, tá bom? Então, vamos lá. Questão 6. A questão 6 é a questão número 1 da prova. Vamos lá, da prova Aristóteles, tá? Realmente tinha ficado errado aquela hora, mas vocês vão corrigir isso aí, tá? Então, é só acompanhar a correção que vocês vão corrigir. Então, a questão 6 é a prova da FGV, tá? A BFGV também foi adaptada. Ela diz o seguinte, ó. Em 10 de abril de 2013, Paula adquiriu em uma loja de eletrodomésticos um secador de cabelo de última geração. Ao tentar utilizá-lo pela primeira vez, o aparelho explodiu, causando-lhe queimaduras severas na mão direita. Então, olha para vocês verem, tá? O que ela teve? Ela teve danos, tá? Danos aí com queimaduras, foi um acidente relacionado ao produto que ela comprou, tá? Então, queimaduras severas na mão direita que empunhava o secador. Em 10 de setembro de 2013, Paula propôs ação judicial em face da Dreyer S.A., fabricante do aparelho, postulando a reparação de danos extrapatrimoniais. O que é dano extrapatrimonial, gente? É dano material, tá? Em sua defesa, o fabricante invocou o transcurso do prazo de 90 dias. O fabricante está certa? Vamos lá. Para reclamar dos vícios de produtos duráveis. Diante da situação acima descrita, responda fundamentadamente, então vocês tinham que apontar a fundamentação legal aqui, aos itens a seguir, tá? Então, primeiro, o que ocorreu aqui? Não é uma situação de vício. É uma situação de acidente.
O que a Paula pleiteou judicialmente? Ela não pleiteou a troca do aparelho por vício. Ela pleiteou indenização por dano extrapatrimonial, ou seja, dano moral. Dano material, perdão. Foi isso que ela pleiteou. Não, perdão. Dano extrapatrimonial. Dano moral. Foi isso que ela pleiteou. Dano moral, tá? Em razão das queimaduras que ela sofreu na mão. Ela pleiteou dano moral. Nesse caso, a alegação de decadência procedente, porque o prazo decadencial de 90 dias, gente, ele é aplicado quando? Quando eu tenho situação de vício, defeito apenas, tá? Então a empresa poderia alegar um prazo decadencial nesse caso, para dizer, olha, a consumidora não tem direito, em sua defesa poderia alegar decadência? Não. A consumidora não está falando sobre vício, a consumidora está falando de dano, pleiteando dano. Então, a alegação de decadência, ela não é procedente, tá? Então, a alegação de decadência ela não é procedente, tá? Por que ela não é procedente? Porque a ação é de natureza indenizatória, pedindo dano extrapatrimonial, ou seja, dano moral, tá? E a ação não trata de vício. Então, o prazo aqui não é de decadência, o prazo seria de prescrição, tá? E o prazo prescricional é de 5 anos. Muita gente errou aqui, tá? Considerou que a empresa estava certa. E não tá, porque o que foi alegado em contestação é ridículo, né? Então, os advogados erraram feio, falando de prazo decadencial. A ação era indenizatória, reparatória de danos, então aplica prazo prescricional, não se aplica prazo decadencial nesse caso, tá? Então, essa era a resposta que eu esperava de vocês. O prazo é prescricional em razão do acidente do pleito de danos extrapatrimoniais. A alegação de decadência é procedente? Não é, tá? Letra B. Se as partes tivessem estabelecido no contrato de aquisição do produto um limite de R$30 mil para eventuais indenizações, tal cláusula seria válida no direito brasileiro? Gente, vamos lá. Limitar a indenização é uma situação que não é válida no direito brasileiro em situações que envolvem relação de consumo, tá? Então, essa cláusula não é válida. E sabe aonde que está isso? No artigo 25. O artigo 25, ele é muito claro, ele é claríssimo, tá? E vocês estavam com esse código na mão, olha lá. E muita gente errou isso aqui ou então deixou em branco. O artigo 25, olha lá, é vedada, ou seja, proibida, a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar. Então, o que a empresa fez aqui? Né? Um limite de uma cláusula de R$30 mil, ela estabeleceu um limite para atenuar, para impossibilitar, para exonerar, né? Essa indenização em valores maiores que R$30 mil. Essa cláusula não é válida, ela não pode ser válida no direito brasileiro, tá? Quando a gente estiver diante de uma relação de consumo. E o fundamento é o artigo 25. Muitos alunos foram lá no artigo 51, que trata de cláusulas abusivas, cláusulas leoninas, tá? Nós nem estudamos o artigo 51 ainda. O que eu esperava como fundamento aqui era o artigo 25, tá? Até porque nas cláusulas abusivas, ela não trata especificamente aqui de forma muito detalhada sobre a obrigação de indenizar, né? São cláusulas que não tratam de forma específica sobre indenizações, tá? Então, eu esperava que a resposta fosse com fundamento aí no artigo 25 caput, tá? Então, a resposta é: a cláusula não é válida com fundamento no artigo 25 que proíbe cláusulas que impossibilitem, atenuem ou exonerem a obrigação de indenizar, ok? Então, essas seriam as respostas para a questão 6 da prova Sócrates e para a questão 1 da prova Aristóteles, tá? Questão 7 da prova Sócrates é sobre o conceito de consumidor e ela está, deixa eu ver, na questão número 2 da prova Aristóteles, tá?
Então, prova Sócrates, questão 7, questão 2, prova Aristóteles. Diz o seguinte: de acordo com o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, o conceito de consumidor padrão é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Com base no que vem sendo adotado pela jurisprudência do STJ, é possível afirmar que, se a pessoa jurídica abre conta corrente em banco para o desenvolvimento de sua atividade econômica, é aplicável a essa relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor? Errado. Gente, essa resposta dessa questão aqui estava nos slides que eu mandei para vocês, tá? Então, o código não ia ajudar nessa hora se você não estudou a doutrina, se você não estava na sala de aula quando eu expliquei essa matéria, tá? Então, ela estava bem no início lá da nossa unidade 2, e tratava sobre o conceito de fornecedor, de consumidor e como é que o STJ estava tratando esses consumidores, tá? Então, a letra B está errada. Por quê? Conta corrente em banco para desenvolver atividade econômica, gente, é considerado como um insumo de atividade produtiva. Então, não aplica o Código de Defesa do Consumidor para a pessoa jurídica, tá? Letra B. A pessoa jurídica que celebra contrato de mútuo bancário, empréstimo, tá? Com o objetivo de garantir crédito destinado ao capital de giro da empresa, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, certo? Tá? Também é um contrato que é puramente econômico, mercantil, tá? Então, tá certinho, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Então, a resposta certa dessa questão é a letra B, tá? Da questão 7 da prova Sócrates e da questão 2 da prova Aristóteles, ela tá na alternativa E, tá? Mas vamos continuar analisando as outras alternativas. Na letra C, está dizendo o seguinte, da questão 7. Se uma pessoa jurídica que desenvolve atividades ligadas à agência lotérica celebra um contrato de seguro contra incêndio firmado com seguradora, neste caso não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. É errado. Por quê? Porque esse contrato de seguro contra incêndio não tem nada a ver com a atividade da lotérica, né? Então, não é insumo da atividade produtiva, é um contrato contra incêndio. Não tem nada a ver com o serviço que é prestado por esse fornecedor, né? Então, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a este contrato de incêndio, contra incêndio, sim, tá? De seguro contra incêndio. Então, a questão está errada no finalzinho dela, tá? Próximo, se uma pessoa jurídica X celebra contrato de pagamento por cartão de crédito, mesmo se essa atividade não integra diretamente o objeto da empresa X, a posição consolidada por súmula no STJ, no sentido de não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Se uma pessoa jurídica X celebra contrato de pagamento por cartão de crédito, mesmo a atividade não integra diretamente o objeto da empresa X, a posição consolidada? Não tem. Tá? Nos slides eu estou dizendo isso. Existem decisões favoráveis, existem decisões contrárias, então não existe uma posição consolidada com relação a esse assunto, tá? O Código de Defesa do Consumidor, a próxima alternativa, é aplicado em qualquer contrato celebrado por pessoa jurídica? Não. Né? Contratos mercantis, contratos puramente civis, não. Né? Então, a gente sabe disso, ok? Então, a resposta correta da questão 7 na prova Sócrates é a letra B, que na prova Aristóteles corresponde à letra E, tá? Questão 8, prova Sócrates, que é a questão 3 da prova Aristóteles. Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, além do consumidor padrão, também prevê o consumidor por equiparação. Podem ser considerados consumidores por equiparação, exceto. Gente, essa questão eu anulei nas duas provas. Então, foi anulada a questão 8 da prova de Sócrates e foi anulada a questão 3 da prova Aristóteles, tá? Por quê? Porque tinha duas alternativas corretas, tá? Para responder essa questão. Quais são as duas alternativas corretas? As vítimas de vício, produto ou defeito, expressamente previstas no Código de Defesa do Consumidor, tá? Sim, tá certo. E os expostos a práticas comerciais que sendo prejudicadas de comprovar sua vulnerabilidade. Também está também é a resposta certa, tá? Então, assim, na realidade, essas duas questões estão incorretas, mas elas seriam as alternativas certas de ser marcadas, porque a alternativa pedia a exceção de consumidores por equiparação, tá? Então, como teria duas respostas para essa questão, eu anulei e dei o 0,15 para todo mundo nas duas provas, tá? Porque ela realmente tinha duas alternativas corretas de serem marcadas. Ok?
Questão 9 da prova Sócrates, que é a questão 4 da prova Aristóteles, está dizendo o seguinte: sobre a definição do produto e serviço para a aplicação das regras do CDC, marque a alternativa correta. Bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados de um lugar para outro sem sua destruição. Certo. Assim, os imóveis não são considerados produtos de consumo. Tá errado. Imóvel também pode ser considerado produto de consumo, tá? Então, pode ser considerado sim. E pode ser aplicado contra o consumidor, contra incorporadoras, contra construtoras, tá? Então, essa alternativa está errada. Não é a que você tem que marcar. Letra B. Pela definição legal de produto como bem imóvel, a doutrina e a jurisprudência não permitem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimo e financiamento adquirido de bens imóveis. Errado também, tá? A doutrina e a jurisprudência permitem sim, não tem nenhuma salvaguarda com relação a isso, porque o Código de Defesa do Consumidor é expresso que pode aplicar sobre bem imóvel ou imóvel, tá? Letra C. Não se inclui entre serviços protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor de natureza bancária, financeira e de crédito. Não se inclui? Se inclui, gente, tá lá. No artigo 3º, vamos lá, artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, vou ver aqui, ó. Serviço, atividade financeira no mercado mediante remuneração, natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, tá? Então, tá errado. Porque inclui. Letra D. Entre os serviços tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor estão os serviços públicos impróprios, também chamados específicos ou singulares, uti singuli. Por exemplo, o serviço de esgoto remunerado por tarifas. Sim, né? Água e esgoto é remunerado por tarifas, certinho. Serviço uti singuli, né? Serviço particular, que eu consigo identificar quem é o consumidor daquele serviço. Então, quando você recebe essa continha do site, tá lá água e esgoto, né? Lá você está pagando aquela quantia específica, é um serviço uti singuli, tá? Eles conseguem identificar quem é o consumidor, quem é o usuário daquele serviço, tá? Letra D é a alternativa que teria que ser marcada nessa prova, tá? Nessa questão 9 da prova Sócrates e na prova Aristóteles também, a letra D, tá? Letra E, só para a gente corrigir a última alternativa, os serviços públicos próprios, também chamados uti universi, são impostos pelo Estado e sujeitos à regulação do Código de Defesa do Consumidor em razão de contribuição da população por meio de impostos. Um exemplo é o asfaltamento de estrada, tá? Então, assim, na realidade, essa alternativa não está correta, tá? Não está correta, exatamente. Então, a resposta correta ali seria a letra D. Públicos impróprios, também chamados de específicos, singulares ou uti singuli, tá? Por quê? Porque os produtos próprios, tá? Os serviços próprios, que são remunerados por impostos, não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Então, a resposta, por que está errada essa alternativa? Por causa dos sujeitos à regulação do Código de Defesa do Consumidor. Não estão sujeitos à regulação do Código de Defesa do Consumidor os serviços que são remunerados por impostos, tá? Excelente. Questão 10 agora. Questão 10 da prova Sócrates. Deixa eu só olhar aqui. É a questão do Ministério Público do Estado de São Paulo, promotor de justiça. Essa questão está, deixa eu ver aonde que está, é a questão 9 da prova Aristóteles. Isso, questão 9 da prova Aristóteles, só conferir exatamente. Questão 10 da prova Sócrates, a questão 9 da prova Aristóteles, tá? Ministério Público de São Paulo, 2006, assinalar a alternativa incorreta. Em matéria de relação de consumo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Vamos lá. A questão envolve inversão do ônus da prova em favor do consumidor e pede para você marcar a alternativa incorreta. Sobre a inversão do ônus da prova, ela visa a facilitação dos defeitos do consumidor? Certo. Cabe quando, a critério do juiz da causa, a alegação do consumidor for verossímil? Certo. Deve ser aplicada quando o consumidor é hipossuficiente? Sim.
Quando a ação se refere à publicidade enganosa e automática, sim, previsto expressamente no código, inclusive nós falamos sobre isso em sala de aula. Letra E, não pode ser aplicada quando o prestador de serviço é o poder público. Gente, não existe essa exceção no Código de Defesa do Consumidor. Quando você vai no artigo 6º lá, que trata da inversão do ônus da prova como direito básico, ela não trata sobre essa exceção, né? Então, pode sim ser aplicada a inversão do ônus da prova quando o prestador de serviço for o poder público. Pode sim, tá? Sem problema algum, ok? Então, a questão 10 é a resposta a ser marcada, né? Era a letra E. Na questão 10, a prova Sócrates. E na questão 9 da prova Aristóteles, seria a questão alternativa B, tá bom? Alternativa B da prova Aristóteles. É isso. Acho que essas correções de prova são boas para relembrar, inclusive, conceitos, né? Para fixar melhor na mente de vocês, né? E para quem tirou uma boa nota, parabéns. Para quem não tirou, né? Revise o que errou, dê uma analisada no Código de Defesa do Consumidor e preste mais atenção nas aulas também, tá? Muitas vezes utilizar o código na prova, ela pode até confundir ao invés de ajudar, principalmente se você não estudou antes, ficou só achando que ia achar as respostas todas no código. E muitas vezes, mesmo estando no código, você não consegue encontrar se você não estudar com afinco, tá? É isso, até a próxima.